E aí, já estudou hoje? Bom, essa semana eu fiz a trilha 06 e foi a semana em que eu consegui completar mais rápido uma trilha, porque eu consegui basicamente fechar ela usando 5 dias de estudo. O que eu achei mais estranho é que eu usei bem menos tempo para fazer ela do que o normal, mas algumas coisas justificam esse timer. Então, o que eu vi essa semana? Lembrando, eu faço a trilha básica da área fiscal, em que eu vejo 6 matérias. Eu vejo TI, né, Tecnologia da Informação, Contabilidade Geral e Avançada, Constitucional, Português, Tributário, Raciocínio Lógico. Então, o que aconteceu? Houve uma reformulação na minha trilha, e aí as matérias de TI que eles me mandam ver agora são matérias que eu já vi. Então, agora na trilha 06, por exemplo, inicia com parte de SQL, a parte de DML. Eu já vi essa disciplina. Então, o que eu fiz? Para poder adiantar, eu pulei ela e fui seguindo o resto das matérias, já que eu já vi essa matéria, essa disciplina. Aí, contabilidade geral e avançada. Então, teve bastante resolução de questão. Talvez isso tenha influenciado para que eu conseguisse avançar mais rápido essa semana. Porque quando você tem mais teoria para ver, acaba que eu acabo perdendo mais tempo, porque eu tenho que absorver um conteúdo novo. Então, eu vou gastar ali 2 turnos de 50 minutos, às vezes 3 turnos de 50 minutos, de vezes que eu mesclo o PDF com a videoaula para alguns conceitos, então acaba que eu preciso de mais tempo. Mas como a maioria das tarefas era de resolução de questão, acabou que foi bem rápido. Então, vamos ver aqui de teoria. De teoria, em direito constitucional, por exemplo, eu estava em remédios constitucionais. E aí começou lá naquele direitos e deveres individuais, artigo 5º, aí remédios constitucionais. Em parte de português, aqui essa semana a gente focou em verbos, classificação dos verbos, verbo transitivo direto, indireto, transitividade verbal, verbos defectivos e esses vários tipos de exceções, coisas que podem ser cobradas em prova. Em direito tributário, eu estava vendo legislação tributária. Em contabilidade, eu estava vendo ativo imobilizado, a matéria que eu comentei no vídeo anterior, que foi novidade para mim. Acabei fazendo bastante tempo de teoria nela, porque eu queria aprender bem essa matéria. Você tem cálculos a serem realizados para você saber o custo das mercadorias. E diferentemente das matérias de contabilidade que eu vi até agora, das unidades, agora, por exemplo, você está começando a ter conceitos de tributos que podem estar por dentro ou por fora. Então, a gente está falando aí de ICMS ou IPI. E essa lógica do tributo por dentro, por fora, de créditos gerados, dependendo do modelo de regime tributário ali que a empresa decide adotar. Esse tipo de raciocínio eu não estava acostumado a ver. Agora que eu estou vendo como que funciona. Então, nessa semana, eu estava vendo essa parte ativa imobilizada que começou a envolver tudo isso que eu comentei. E aí, TI, como eu disse, eu pulei. Raciocínio lógico. Estava vendo a parte de conectivos lógicos, questões clássicas. E aí o restante foi pura questão. Então foi uma semana muito rápida. Um outro ponto que aconteceu essa semana que eu acredito que seja muito relevante é que um inscrito, ele comentou sobre uma plataforma de questões que é o Tec Concursos. Eu fazia questões, mas o meu controle de questões ele não era tão minucioso. Então, eu chegava no final da parte teórica, lá tem uma série de questões para você fazer. E aí eu fazia as questões de acordo com o que a tarefa mandava. E aí era assim, eu descia minha tela um pouquinho, aí embaixo tinha resolução. Então eu descia e não mostrava a resolução. Lia, tentava fazer, aí eu tentava ali fazer. Acertei ou não acertei, eu olho lá a resolução para saber e beleza, acertei. No final eu coloco na planilha quantas questões eu acertei daquela tarefa. Então, eu vou fazer várias questões, no final eu jogo lá, fiz 20 questões, quantos acertos? 12. Aí eu boto 12 lá. Aí ainda tem uma porcentagem de acerto. O Tec Concursos, ele faz isso, só que ele faz de uma maneira um pouco mais minuciosa. Além disso, eu consigo fazer filtros muito específicos para aquilo que eu quero.
Então, eu acabei descobrindo que, claro, assim, para um iniciante eu vou ter brechas, falhas em várias disciplinas ainda. Mas eu acabei enxergando isso de uma maneira mais clara. Então, devido à possibilidade de fazer filtros muito específicos nessa plataforma, eu consigo fazer mais questões de pontos em que eu sou mais fraco. Então, eu consigo ter uma variabilidade melhor e consigo filtrar por área. Então, eu faço só área fiscal, removo questões desatualizadas, eu posso depois puxar só as questões que eu errei, tirando a parte dos fóruns. Você tem o fórum ali para te ajudar, as resoluções de questões. Então, eu gostei bastante dessa ferramenta e com certeza agora eu vou utilizar ela para todo momento que eu tiver que fazer questão. Então, a tarefa está ali. É para fazer questão na tarefa? Eu faço um pouco do PDF, mas eu também faço uma boa parte lá. Filtro, crio meu caderno de questão e começo a fazer. E aí, conforme eu vou errando, para as próximas, eu começo a evitar esses erros e erro em outras coisas novas. E aos poucos eu vou incrementando esse conhecimento em cima da matéria. Claro que com o tempo a gente vai esquecer e para isso que vai ter os esquemas também de revisão, que a trilha também inclui. De tempo, minha carga horária da semana acabou sendo uma carga horária muito leve. Então, por que essa carga horária foi muito leve? Porque a maioria das tarefas eram de questões e eu demoro entre 20 a 30 minutos para resolver as tarefas de questões. Consigo resolver as questões relativamente rápido, dependendo da disciplina. E de teoria eu não tive muita coisa. Então, por exemplo, a parte de depreciação de contabilidade, eu demorei 2 horas e 10. As 2 horas e 10 foi o tempo máximo que eu demorei nas matérias. E o segundo maior tempo que eu gastei, em teoria, foi 1 hora e 45. Mas o restante em questão, eu gastei 20 minutos, 30 minutos, 33 minutos, 20 minutos de novo. Acabou que no final eu fiquei com uma carga horária de 15 horas. E aí, como eu foquei em completar a trilha e eu não olhei para o tempo, para a carga horária, eu poderia ter pensado, poxa, 15 horas dá para implementar mais. Mas como eu fechei a trilha, eu fiquei na cabeça tipo, não, fechei a trilha, estou tranquilo. E aí chegou o final de semana, eu me envolvi com outras atividades que não eram de estudo e acabou que eu não consegui pegar esse tempo que sobrou entre aspas, para poder colocar mais matérias. Por quê? Fazer entre 20 e 30 horas, para mim, seria o ideal ali. Só que eu também fico nessa. Se eu fiz as disciplinas da semana, então eu posso me dar essa colher de chá. Mas, como eu disse, para a próxima, eu vou ajeitar isso. Bom, é basicamente isso. Eu relatei aqui para vocês como foi essa semana que passou estudando para a área fiscal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui embaixo quantas horas você fez essa semana para poder a gente construir essa jornada juntos. Não se esqueça de se inscrever também no canal e é isso. Até o próximo vídeo.